Olá pessoal, da mesma forma que a gente tem uma alimentação saudável por um lado, que faz bem a longo prazo, que te ajuda a ficar com uma saúde melhor, e a junk food, que é uma alimentação cheia de gordura, uma alimentação que vai te fazer muito mal no curto e no longo prazo, a gente também pode pensar que a gente tem uma educação saudável, uma health education, talvez, e uma junk food da educação, uma junk education, que apesar de ser muito atrativa e muito fácil, em alguns casos, ela vai te fazer mal ao longo prazo. Ela vai fazer mal para você, para o teu filho, para a sociedade, para todo mundo. Então, preste atenção nesse vídeo, comente aí se você acha que você teve, ou o seu filho tem, ou se você estuda em uma escola que preza por uma alimentação saudável na educação, uma health education, ou se na verdade, o que você tem consumido, a escola que você convive, tem uma junk food da educação. Bem, esse é o canal do EduCampus, a gente tem vídeo toda semana sobre educação, aprendizagem e tudo relacionado a esse mundo. Então, deixe o seu like se você é novo e vamos para o vídeo. Eu estava aqui pensando e fiz umas comparações entre alimentação e educação. A gente fala muito de que é preciso focar numa alimentação saudável, uma educação que envolva comida de verdade, uma educação que te ajude a longo prazo, que te forneça proteínas, que te forneça tudo aquilo que o seu corpo precisa, sua mente precisa para desenvolver. E pensei que a educação é muito parecido com isso. A gente tem que prezar por uma educação que seja libertadora, que à medida que o tempo passa, o estudante vai ganhando cada vez mais autonomia, ele ou ela vai tendo a capacidade, a competência de escolher o que deve ou não estudar, de se aprofundar no assunto se assim se interessar. Isso é uma educação saudável, que liberta a pessoa para poder aprender ao longo de toda a vida. Eu acho que isso é muito parecido com uma alimentação saudável. Então eu estava pensando que a gente poderia chamar essa educação saudável uma health education. Por outro lado, a gente tem alimentação que faz mal, né? Que tem muita gordura, muito carboidrato, muito açúcar, que apesar de resolver o nosso problema rápido, naquele instante, por exemplo, você está morto de fome na rua e vai comer aquela coxinha, você está morto ou morta de fome em casa no final da noite e vai pedir aquela pizza, se você faz isso sempre, no longo prazo, a sua saúde vai se deteriorar, porque aquela comida, aquele pote de fandangos, não é uma alimentação saudável, ali não tem os nutrientes, as proteínas e tudo que o teu corpo precisa para desenvolver. Bem, a educação da mesma maneira. Se você tem uma educação que é muito focada ou absolutamente focada em nota, em estudar para fazer um teste, fazer o teste para seguir para outra etapa, cujo objetivo é estudar para fazer um outro teste e seguir para outra etapa, onde não há o foco no que o estudante de fato aprendeu e como ele ou ela aprendeu. Ou seja, como que o estudante pegou aquele conhecimento, transformou em competências e é capaz de aplicar na sua vida todo dia, a todo instante. Se o estudante não consegue fazer isso, parece que a gente tem algo muito parecido com uma junk food ali, com uma comida muito gordurosa e que não vai fazer bem ao longo prazo. Por exemplo, você quer estudar com seu filho, senta ali e toda semana a escola do seu filho ou a sua escola, a sua faculdade, exige que você decore toneladas de informação. E geralmente quem pede para decorar diz que não está pedindo para decorar, mas é preciso memorizar, é preciso compreender. Mas são listas de verbos, listas de palavras, tabuadas, são dados, apenas dados, sem nenhum tipo de contexto. Se isso acontece, esse conhecimento está mais do que provado pela neurociência, pela pedagogia, todo mundo está careca de saber que esse conhecimento não vai desenvolver competência e que apenas vai ser utilizado para fazer uma prova, uma avaliação, alguma coisa nas próximas semanas ou no próximo mês
depois vai ser esquecido, porque ele não tem relevância para a vida de quem está aprendendo. E relevância não é um juízo de valores. Relevância tem a ver com a forma que aquele dado, aquela informação foi apresentada, foi trazida e como o estudante manipulou aquilo para transformar ou não em competência, transformar ou não em algo que possa ser utilizado todo dia. Então, se a sua escola lá trabalha muito dessa maneira, focada em ranking, em nota, em precisamos seguir a apostila, passou a data e a apostila precisa ser cumprida, precisamos seguir em frente, independente do nível que os estudantes estão de desenvolvimento, isso não é definitivamente uma educação saudável, isso é uma junk food. Então, evite comer junk food. Uma vez ou outra pode ser que você queira memorizar uma lista de verbo para fazer algum tipo de atividade ali muito específica. Eu estou falando você como aprendiz, mas não caia nessa tentação de fazer isso a longo prazo. Isso vai deteriorar a sua saúde educacional e preze sempre por health food e por health education, por uma educação saudável, que é uma educação que vai permitir que você ganhe autonomia. Então, como você, estudante, ou você, professor, sabe que a educação é saudável? Se esse estudante, se você, estudante, ou se o seu estudante consegue aplicar no longo prazo aqueles conhecimentos que você adquiriu. Eu não estou falando de utilitarismo, de usar o conhecimento para algo específico, mas para poder manipular. Por exemplo, se a gente está falando de poesia, o estudante tem que ser capaz de identificar a poesia no cotidiano dele ou dela. Tem que ser capaz de ver como que seria aquela linguagem no dia a dia. Se isso não acontece, se a poesia continua presa no livro, continua presa na prova, tenha certeza, isso não é uma educação saudável. Então, diz aí o que você achou desse vídeo, se faz sentido isso de termos uma educação saudável, uma educação cheia de gorduras e que vai fazer mal para você a longo prazo. E vamos lá para os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!